Eu fiz uma reportagem para falar daqueles brasileiros, dos jovens que foram vítimas de tráfico humano em Mianmar, na Ásia. Gente, você não vai acreditar nessa história, no que nós descobrimos. Uma reportagem muito bem feita pela nossa produção. O desembarque de Lucas e Felipe foi marcado pela emoção dos familiares. E o que nós vamos trazer agora nessa reportagem é o que está acontecendo no mundo e que precisa ser denunciado. É uma coisa absurda, veja só. Cleide e Antônio não são parentes, mas compartilham a mesma dor. Filhos torturados em outro país. Estava perdendo esperança porque ninguém nunca resgatava eles. 4 meses, assim, muito difíceis, muito. Meu filho me cobrando. Pai, eles ficam maltratando a gente, machucando a gente. E quando tudo parecia perdido, os abraços que há muito tempo não se encontravam trouxeram alívio. Felipe de Moura Ferreira, 26 anos, e Lucas Viana dos Santos, 31, estão em solo brasileiro. Lucas, distante de casa, torturado em outro país, quis ser forte para aliviar a dor da mãe. Ela sempre fala que eu tenho um coração muito forte, talvez muito frio, porque eu consigo guardar para mim e não mostrar totalmente meus sentimentos. Os relatos a seguir são de um sobrevivente. Aí espancaram a gente ficou mais, acho que foi 4 horas lá no complexo onde que a gente estava. Depois dessas 4 horas, o Grupo Carim veio e resgatou a gente. Os brasileiros contam que foram recrutados por uma rede de golpes cibernéticos. Sob ameaça e tortura, faziam vítimas pela internet e pelo mundo todo, inclusive no Brasil. Eu fazia um papel de 2 personagens, tanto homem quanto mulher. O nome dela era Lin Keke e o nome dele era Lin Xiangyu. Aí a gente tinha um script onde a gente contava histórias, né? A gente perguntava a idade da pessoa, o que ela fazia, com que trabalhava. Uma nova página do roteiro era colocada em ação a cada dia. E aí no segundo dia a gente tinha um outro script também, que a gente tinha uma vida normal, a modelo ia pra academia. Aí no 5º dia do script, a gente pedia pro cliente ajudar a gente numa plataforma. Eles conseguiam tirar dinheiro das vítimas e tinham metas a cumprir. Era $5.000 a primeira. Cada mês aumentava a meta. 10 mil, 11 mil dólares. Meta não cumprida. Tinha a punição. Os brasileiros acabaram escravizados por uma máfia de golpes virtuais e se tornaram vítimas do tráfico de pessoas. Eles deixavam eu preso durante 17 horas, que era o tempo de trabalho. Eles vinham, me sentavam, mas eu ficava ainda com as algemas. Cíntia Meirelles é diretora da ONG Exas Road Brasil, uma organização internacional de combate ao tráfico de pessoas. Um aliciamento vem através de propostas que geralmente são feitas online. Embutido nessa proposta vem um salário muito legal, vem uma localização que a pessoa gostaria de ir e vem tudo pago. Então, por exemplo, tem o recrutamento, o aliciamento, o transporte e chega lá o engano. Estas são as primeiras imagens da libertação dos brasileiros que eram reféns em Mianmar, no Sudeste Asiático. Lucas é este rapaz com cabelo de 2 cores, camisa marrom e um saco plástico na cabeça. Ele desce de um caminhão militar. Em seguida, Felipe aparece também, já no chão. Os dois foram reconhecidos pelas famílias aqui no Brasil. Lucas e Felipe estavam na Ásia desde o fim do ano passado. Foram para lá seduzidos por falsas promessas de emprego. Ele falou, vou trabalhar em hostel. Aí eu consigo tendo um lugar para dormir, ter um lugar para dormir e fico com meio período. Então você trabalha meio período no hostel e outro meio período você pode trabalhar em outro lugar. Felipe percebeu que algo estava errado assim que chegou na Tailândia. Eles falaram para mim que o salário era $2.000. Eu ia ser líder de uma equipe brasileira e foi isso. Falaram que era em Mais Solte, não em Mianmar. E aí quando eu cheguei lá em Mais Solte, aí eu tive que atravessar pelo rio. Você sabia que o tráfico de humanos é a 3ª atividade ilegal mais lucrativa do mundo? Fica atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. Um esquema lucrativo que movimenta cerca de 3 trilhões de dólares por ano, de acordo com o Sistema Financeiro Global. Cerca de 17 trilhões de reais.
A estimativa das autoridades policiais internacionais é que apenas na região conhecida como Triângulo de Ouro, uma tríplice fronteira entre Tailândia, Laos e Mianmar, aproximadamente 100 mil estrangeiros estejam na mesma situação que os brasileiros. Lucas e Felipe eram mantidos prisioneiros numa região cercada de verde. O rio, na imagem do satélite, marca a fronteira entre Mianmar e Tailândia. Neste ponto, os brasileiros estavam presos num dos muitos esconderijos das quadrilhas, que podem ser chamados de fábrica de golpes online. Durante o tempo em que ficaram escravizados em Mianmar, Felipe e Lucas enviaram imagens do ambiente de terror a que foram submetidos. A primeira atitude dos criminosos é retirar os passaportes de quem chega. E a comunicação com o mundo externo fica proibida ou vigiada. Presos em um complexo de prédios e casas, eles eram obrigados a cumprir uma meta de golpes virtuais que chegava a $100 mil por mês. A fuga foi facilitada por um esquema entre um grupo armado étnico de Mianmar, que atua como polícia na região de fronteira, e o governo da Tailândia. Os países que têm o maior número de pessoas traficadas pressionaram o governo tailandês. Imagine o mundo inteiro colocando pressão naquela região. Imagine também o Lucas e o Felipe cansados, exaustos, porque a ajuda não chegava. Os brasileiros estavam no limite. Te amo, pai. Se acontecer algo comigo, saiba que eu tentei ao máximo. Vamos ter que correr por 2 quilômetros. E deu certo. Lucas e Felipe estão de volta. A ficha ainda vai demorar para cair, mas o alívio é grande. Agora eu tô me sentindo feliz, tô me sentindo livre. Agora sim, tô me sentindo livre de verdade. Muito difícil estar lá. Eles batiam na gente quase todos os dias. Tinha a máquina de choque também. Dona Cleide agora respira. Eu falei em todas as três, não vou desistir. Se alguém está querendo que eu desista, eu não vou. E a liberdade cantou, né, seu Antônio? Bem-vindo à liberdade, né, meu filho? Bem-vindo à liberdade. Tá? O que mais me espanta é saber que nós temos 100 mil pessoas só nessa região vivendo nessa mesma situação, Albaide. E ninguém faz nada, né, praticamente. Que né? que é Agora, isso? A sedução pelo trabalho fora, pelo dinheiro melhor, por uma condição maior, né? Você, o jovem vai embora. Só que antes de ir, gente, reparem direito, pesquisem muito para depois deixar o Brasil. Porque depois, quando saem, acontece o que aconteceu com os dois. E nós nem estamos falando das escravas sexuais. Estamos falando de trabalhadores que vão lá para fazer golpe virtual. Mas e quantas mulheres que também, elas acabam sendo seduzidas e quando chegam em algum determinado local, a gente São nunca obrigados sabe o à que prostituição, acontece. né? São É por obrigados isso à que a mãe e o pai nunca mais têm notícia, né? Nossa. Acha que fugiu e na verdade não é nada disso. Foram sequestradas, mortas, abusadas, é uma coisa triste. Isso acontece no mundo, parece coisa de filme, mas nessa reportagem que nós vimos aqui com a produção da Record, muito bem feita inclusive, deu para ver que a coisa é séria.